Como último tópico aí da teoria do nosso curso de mecânica básica, vamos estudar a conservação de momento angular, que é um dos tópicos mais importantes desse curso, na verdade, e é muito interessante, está ligado a muitos fenômenos físicos do cotidiano. Vejamos. A ideia aqui é que nós já tínhamos visto que se L é um momento angular de um sistema de partículas, a derivada em relação ao tempo desse momento angular total só depende dos toques externos ao sistema. Os toques internos se cancelam conforme a gente viu antes. Então, se só houver toques internos, ou seja, se a soma dos toques externos for igual a zero, então dl dt é igual a zero. E, portanto, o momento angular total do sistema é constante, nós temos uma conservação do momento angular do sistema. Como exemplos, vamos tomar alguns exemplos clássicos. Um exemplo bastante conhecido é uma pessoa numa banqueta com halteres. Então nós temos uma pessoa girando uma banqueta. Essa banqueta tem um eixo de rotação muito perfeito, digamos assim, praticamente sem atrito, de maneira que a pessoa pode girar livremente em torno desse eixo, digamos, Z aqui. E você coloca a pessoa para girar com uma certa velocidade angular ômega-i. Se você supuser que tem este corpo aqui é simétrico em relação ao eixo, então eu posso escrever esse vetor momento angular L como sendo I vezes ômega I, que está aqui, né? Então o que acontece? A pessoa começa, digamos, segurando os halteres com os braços abertos. Então tem um momento de inércia aí, I, que é, digamos, relativamente grande, porque você tem massas grandes, que são os pesos dos halteres aqui, que estão longe desse eixo aqui. Então o braço está esticado, o braço está aberto, aumentando a distância desses pesos aqui em relação ao eixo e contribuindo para que esse momento de inércia seja um número grande. Então você tem um momento angular LI é igual ao momento de inércia II vezes esse ômega I. Se você pede a essa pessoa para fechar os braços, ao fechar os braços, o que acontece? O momento de inércia passa a ser IF e é um momento de inércia menor do que esse I, porque agora as distâncias ao eixo dessas massas tão grandes diminuíram. Né? Então, se você tem um momento angular agora que é IF vezes uma certa velocidade angular ômega F, o que acontece? Não há atrito no eixo do banco, então a soma dos torques externos é igual a zero. O que quer que tenha causado esses pesos, esses halteres, para se aproximar do corpo da pessoa, isso tudo foi realizado através de torques internos e forças internas. E, portanto, não tem torque externo nessa direção aqui do eixo Z. E, portanto, nessa direção Z aqui, o momento angular total se conserva. Então, esse momento angular vai ter que ser igual a esse momento angular. Então, I ômega I igual a IF ômega F, e ômega F, portanto, a partir dessa equação aqui, é I sobre F ômega I. Então o que acontece é o seguinte, como esse IF, esse momento de inércia aqui, era menor do que esse aqui, o que acontece? Então I sobre F é um número maior do que 1, então ômega F é maior do que ômega F é maior do que ômega I. Então o que você percebe fazendo experimento é que a pessoa começa a girar muito mais rapidamente nesse caso, em que ela fecha o braço. Note que a energia mecânica não se conserva nesse problema. É possível ver claramente. Se você calcula a energia cinética inicial, que é uma energia cinética de rotação, que é um meio de I ômega I ao quadrado, você pode calcular a energia cinética final de rotação, que é um meio de IF ômega F ao quadrado. Vamos lembrar aqui quem é o ômega F. O ômega F, por conservação de momento angular, tínhamos calculado, era I sobre F ômega I. Esse termo aqui. Então, se a gente passar essa expressão a limpo, vai estar um IF ao quadrado embaixo, que vai cancelar um IF aqui, tem um I ao quadrado em cima. Repare que eu posso escrever esse IF embaixo, está aqui, o II ao quadrado que está em cima tem um I aqui, outro I aqui. Eu escrevi dessa maneira porque assim fica claro que esse termo que aparece aqui é energia cinética inicial. Né? Então a energia cinética final é inicial, multiplicado por II sobre F, que nesse caso, esse momento de inércia aqui dividido por esse, é um número maior do que 1, e portanto a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Se você tiver a oportunidade de realizar esse experimento ou na sala de aula
ou em algum museu de ciências, observe que para você fechar o braço custa energia para você fazer isso. Você vai comprovar de fato que para você energia cinética final maior aqui do que aqui, é porque você teve que realizar trabalho para fazer isso. E, perdão, só voltando ao exemplo anterior ainda, esse exemplo aqui você consegue ver também que ele é usado por patinador no gelo, ou bailarinas, né, que começam girando com o braço aberto e quando fecham o braço começam a girar muito mais rapidamente. Agora sim, outro exemplo clássico disso aí é o salto ornamental, em que o mergulhador, o nadador, quando salta do trampolim ou da plataforma, ele salta já girando em torno do seu centro de massa, então tem um certo movimento de rotação ao qual associamos o momento angular L, e uma vez que ele salta com o corpo esticado, quando ele está com o corpo esticado, ele tem um momento de inércia muito relativamente grande em relação ao seu centro de massa. Ao dobrar o corpo no meio do salto, o que acontece? O momento de inércia I diminui, porque as partículas estão mais próximas de um eixo imaginário que passa pelo centro de massa. Então, quando o I diminui, a velocidade angular ômega aumenta. Então, o mergulhador gira mais rápido no meio do salto. E aí, quando ele se aproxima da superfície da água, porque ele tem que cair sem derramar muita água, né? Isso é pontuado no salto ornamental, ele abre o corpo novamente, então o momento de inércia aumenta de novo. Por conservação de momento angular, o ômega, a velocidade angular de rotação, tem que diminuir. Existe ainda um exemplo ainda mais espetacular, na minha opinião, que é quando você mistura a banqueta e a roda da bicicleta. Suponha que você sente naquela mesma banqueta que pode girar sem atrito em torno desse eixo aqui, e você recebe em suas mãos uma roda de bicicleta já girando, então ela tem um momento angular aqui apontando para cima, por exemplo. Então tem um momento angular inicial, LI na direção Z, que é igual a LR, que eu chamo, LR é o nome que nós estamos dando ao momento angular da roda. Esse R aqui é de roda, então, tá? Suponha que, ainda nessa banqueta, você pegue esse eixo da roda e inverta. Você pega a sua mão e inverte e gira o eixo para baixo. Ora, ao fazer isso, o momento angular da roda agora tem sentido contrário, não é isso? O momento angular final agora passa a ter um menos L da roda aqui. Só que o momento angular total tem que se conservar. LI tem que ser igual a LF na direção Z. Como você inverteu o momento angular da roda para baixo, tem que aparecer alguma coisa para cima para compensar. E essa coisa para cima, o momento angular para cima que aparece para compensar, é a própria pessoa que junto com a cadeira começa a girar no sentido contrário. Então LI igual a LF e, portanto, o momento angular da pessoa aproximadamente aqui vai ter que ser igual a 2 vezes em módulo que era antes, e para que isso aconteça, a cadeira começa a girar então com uma certa velocidade angular. Isso, de novo, você pode experimentar, tentar fazer ou na sala de aula ou em algum parque de exposição de ciências, algum museu de ciências. É muito legal.